Amém, aleluia. Os irmãos se assentem, mas se assentem exaltando com palmas e glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, um motivo de grande alegria, essa grande oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui. É a primeira vez que eu estou pregando aqui nessa igreja. Aleluia. Bem raro, meus irmãos, bem difícil estar ministrando a palavra do Senhor. Não que a gente não seja qualificado, mas gosto tanto de ver os irmãos pregando, ministrando, que quando vem a oportunidade a gente fica feliz, não é? É algo importante, é um alimento espiritual para nossas vidas, é a palavra do Senhor. Quem crê que a palavra do Senhor é aquela que alimenta o nosso espírito? Aleluia. Pode saltar a sua palavra. Meus irmãos, a palavra do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. Quando pegamos lá no livro de Gênesis, a palavra vem falar que no princípio criou os céus e a terra, aleluia. Vemos, meus irmãos, o nosso Deus, um Deus poderoso. A Bíblia vem dizer que Deus vem fazer as criações nos 6 dias, aleluia. A Bíblia vem falar, meus irmãos, que o nosso Deus, com o poder das palavras, Ele começa a fazer as coisas, começa a criar os animais, Ele começa a fazer todas as obras que vemos nos dias atuais, a natureza. Vemos o nosso Deus trabalhar de grande forma, de grande poder, agindo através da palavra. A Bíblia vem dizer, meus irmãos, que o Senhor, Ele vem olhar e Ele vê, meus irmãos, e sente no seu coração de criar o homem, aleluia. Vemos, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele vai fazer o homem, Ele quer fazer segundo a sua imagem e semelhança. O nosso Deus, meus irmãos, tamanho amor, tamanho compaixão que Deus tem para o homem, que Deus faz ele segundo a sua imagem. A Bíblia vem falar, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele vinha todo dia conversar com Adão e Eva. A palavra fala, meus irmãos, que eles tinham grande intimidade. A Bíblia fala, meus irmãos, que eles andavam com Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, também que um dia eles queriam, meus irmãos, infelizmente, com o nosso ver, eles se afastaram daquilo que Deus havia falado com eles. Eles obedecem ao nosso Deus. A palavra vem dizer, meus irmãos, que Adão e Eva, eles descumprem o que Deus tinha falado. E eles experimentam o fruto, meus irmãos, o fruto da ciência, a árvore da ciência. A Bíblia diz que eles agora, eles desvirtuam da palavra de Deus. Agora, meus irmãos, um homem que andava com Deus, agora ele se vê sozinho. A Bíblia diz, meus irmãos, que Adão, ele perde autoridade sobre os animais. A palavra fala, meus irmãos, que Adão e Eva agora, eles têm que viver do seu suor, do fruto do seu trabalho. Vemos, meus irmãos, que o homem que andava com Deus, agora ele tem que se aventurar nessa terra sozinho. Imagina quão triste, quão dificultoso é o homem andar sem Deus nessa terra. E assim estavam eles, meus irmãos, um dia antes andavam com Deus, mas pela sua desobediência, agora eles estavam sozinhos. A Bíblia fala, meus irmãos, que Deus olha para a humanidade, cada dia que passa, Ele vê o homem se afundar no pecado. A Bíblia vem dizer que cada dia que passava, meus irmãos, o homem se afunda mais nas trevas, cada vez cometendo mais pecados horríveis diante do nosso Deus. A Bíblia Sagrada vem dizer que chega um dia que Deus olha do céu e Ele vê apenas um homem justo. A Bíblia fala que Ele chama Noé. A Bíblia Sagrada vem dizer, meus irmãos, que esse homem era um homem temente a Deus. Ele andava de acordo com o que Deus via o homem agradar a Ele. A Bíblia fala, meus irmãos, que Noé, ele estava naquela terra. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus vem falar com ele e fala para ele que havia de trazer um dilúvio sobre a terra. E isso, meus irmãos, Deus avisa ele e Ele fala com ele para ele anunciar a toda a humanidade, a todos ali, que o dilúvio iria vir. A Bíblia fala, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele venha, meus irmãos, entender as suas mãos de misericórdia sobre aquele povo. A Bíblia fala, meus irmãos, que Noé veio anunciar sobre o dilúvio, essas pessoas não davam ouvidos, aleluia, glórias a Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, que o povo ali estava com o coração endurecido. A Bíblia fala que eles comiam, casavam, davam sem casamento. A Bíblia fala, meus irmãos, que eles festejavam. A Bíblia fala, meus irmãos, que eles estavam fazendo segundo a sua vontade, mas não estavam fazendo a vontade de Deus. E Deus, meus irmãos, Ele olha com um olhar de ira sobre essa humanidade, mas também assim Ele olha com um olhar de amor e misericórdia, pois Ele queria restaurar a raça humana. A Bíblia fala que nosso Deus queria trazer o homem novamente para perto dele, mas Ele deu uma oportunidade para eles se aproximarem dele, mas eles não quiseram ouvir. A Bíblia diz que eles zombaram de Noé. A Bíblia fala, meus irmãos, que no dia do dilúvio, muitos bateram na arca e queriam entrar, mas já era tarde demais. A Bíblia fala, meus irmãos, que nosso Deus, Ele levou apenas a família de Noé para dentro daquela arca. A Bíblia fala, meus irmãos, que até os animais obedeceram a voz de Deus, mas o homem endureceu seu coração para a palavra do Senhor. Meus irmãos, foi anunciado que o dilúvio viria, que o fim estava chegando, mas o coração do homem estava duro. O coração do homem estava vazio, meus irmãos, sem a presença do nosso Deus. E a morte chegou sobre a vida de cada um deles. Apenas a família de Noé se safou. A Bíblia fala, meus irmãos, que passa anos e aquele povo que era a família de Noé, agora eles crescem em população. A Bíblia fala, meus irmãos, que o homem novamente ele começa a querer andar em seus caminhos. A Bíblia fala que novamente, meus irmãos, Deus quer aproximar diante do homem, mas o homem ele começa novamente a afundar no pecado. A Bíblia fala que nosso Deus começa a levantar profetas.
Meus irmãos, nosso Deus, Ele sempre dá um jeito de chegar próximos a nós. Mas infelizmente, meus irmãos, por natureza do nosso coração, nós sempre rejeitamos o nosso Deus, porque tamanha tolice nós afastamos daquele que nos amou primeiro, antes dos nossos pais. A Bíblia fala, meus irmãos, que agora o povo estava, meus irmãos, corrompido no pecado novamente. Santo é o nome do nosso Deus. E nós vemos, meus irmãos, Deus olhar na terra e ver um homem chamado Abraão. Através de Abraão, meus irmãos, Deus começa a levantar pessoas através de sua família, pessoas que começaram a conhecer o nosso Deus, porque eles viviam uma vida de idolatria, eles viviam uma vida, meus irmãos, de ídolos, de pecado, mas eles não conheciam o nosso Deus através de Abraão, através da sua experiência com Deus. Eles poderiam ver quem era o nosso Deus. E Deus foi abençoando esse povo foi crescendo em população. A Bíblia Sagrada que esse povo, meus irmãos, a Bíblia Sagrada vem dizer que esse povo, o povo hebreu, ele vem ficar tão grande, que certa feita, meus irmãos, eles estavam no Egito. A Bíblia fala, meus irmãos, que eles estavam ali no Egito, eles estavam sendo escravizados. E Deus novamente vai levantar um homem chamado Moisés para falar com aquele povo. Santo é o nome do nosso Senhor Jesus. A Bíblia fala, meus irmãos, que nosso Deus, meus irmãos, novamente Ele inclina o seu olhar de misericórdia sobre aquele povo, porque o seu povo era o povo dele, o povo escolhido, o povo da descendência de Abraão. A Bíblia fala, meus irmãos, que eles estavam ali, eles estavam sendo escravizados, e Deus levanta agora, meus irmãos, Moisés para levar a palavra até ele, uma palavra de salvação, uma palavra que levariam eles a um caminho de liberdade, um caminho que iria afastar eles da escravidão. Porque, meus irmãos, muitas vezes uma pessoa se acomoda no pecado, as pessoas se acomodam, meus irmãos, nas dificuldades na vida, porque, meus irmãos, eles não enxergaram o nosso Deus e viram quão grande e bondoso é nosso Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que através de Moisés eles começaram a ter experiência, eles começaram a caminhar, eles começaram a ver milagres de Deus acontecer. Eles estavam diante de um mar, meus irmãos, a Bíblia vem dizer que eles estavam diante do mar, e o faraó vinha atrás deles com um exército. A Bíblia diz, meus irmãos, que eles não tinham para onde correr, porque eles olhavam para trás, viam um exército, olhavam para frente e viam um mar, eles olhavam para a direita e para a esquerda, não viam onde poderiam sair. A Bíblia vem dizer, meus irmãos, que o nosso Deus trabalha de uma forma tão linda e tremenda, que Ele manda um vento, o vento abre aquele mar. Muitas vezes nós estamos no meio de dificuldade, não vemos solução para nossos problemas, mas o nosso Deus, de uma forma inesperada, Ele trabalha em nossas vidas. Muitas vezes nós não abatemos nosso coração, nós muitas vezes até chegamos a murmurar contra o nosso Deus, porque nossa fé muitas vezes ela se torna pequena diante dos problemas. Mas o nosso Deus provou para aquele povo que Ele era um Deus fiel, e diante daquele mar, nosso Deus, meus irmãos, deu o livramento sobre aquele povo que estava sendo perseguido. Nosso Deus, o livramento, meus irmãos, sobre aquele povo que estava caminhando para a morte, mas quando eles atravessaram aquelas águas, eles puderam ver o nosso Deus, que é o Deus da vida e vida com abundância. Aleluia. Se você quer exaltar o Senhor com palmas agora, Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus trabalha de forma tremenda, meus irmãos. E esse povo que foi chamado povo de Deus, foi um povo que foi cuidado pelo nosso Senhor. No deserto, meus irmãos, Deus levava alimento. No deserto, quando tinha sede, Deus fazia sair água da rocha. E tantas coisas, meus irmãos, que eles passaram, Deus estava sempre com eles. E mesmo em orações, e meio em tantas as coisas que eles falavam, quantas coisas que eles blasfemavam contra o nosso Deus, mas o nosso Deus é que nos amava. Porque a misericórdia do nosso Deus, meus irmãos, não é pela nossa fé. A nossa misericórdia do Senhor é uma graça, meus irmãos, imerecida. Nós não fizemos por merecer o amor de Deus sobre nossas vidas, mas nosso Deus nos amou de tal maneira que hoje nós estamos aqui para glorificar o nome dele. Mesmo não merecendo, nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o nome do nosso Deus. Meus irmãos, a Bíblia vem dizer que esse povo, ele vai crescendo agora, novamente a população. A Bíblia fala que o povo de Israel, ele se cresce, prolifera. Deus dá a terra para eles para poder cultivar, crescer. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada vem falar que esse povo, novamente, eles vêm a corromper seu coração, eles vêm dar brecha para o pecado, eles vêm a se afastar dos caminhos, das ordenanças do nosso Deus, de uma vida de santidade, guardando a palavra do nosso Deus. A Bíblia vem dizer, meus irmãos, que o povo estava agora, meus irmãos, corrompido novamente. Deus levantava profeta para falar com eles. Muitas vezes, meus irmãos, o coração de muitos se endurecia. Chega um certo ponto, meus irmãos, que Deus é necessário levantar o seu filho unigênito para que venha nessa humanidade, e nós conhecemos Ele como nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, meus irmãos, que nosso Senhor, quando Ele vem nessa terra, Ele acha uma terra, meus irmãos, corrompida. Porque, meus irmãos, os homens que adoravam a Deus agora adoravam imagens, adoravam esculturas. Os homens, meus irmãos, que guardavam a palavra do Senhor agora estavam em pecado, estavam afastados do caminho do nosso Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que o nosso Deus, e ainda assim Ele envia o seu Filho para aleluia, amar essa terra e entregar a sua vida. Santo é o nome do nosso Deus. Vemos, meus irmãos, nosso Deus trabalhando novamente a nosso favor. A Bíblia Sagrada vem dizer, meus irmãos, que nosso Senhor Jesus, quando Ele caminhou nessa terra, muitos milagres, muitas maravilhas Ele
Muitos, meus irmãos, aleluia, começaram a seguir o nosso Salvador. A Bíblia vem dizer, meus irmãos, que certa feita, quando Jesus estava em uma banda do mar, muitos foram até ele, procurando, meus irmãos, seguir a ele não por amor, não querendo o céu. A Bíblia vem dizer que muitos chegavam até ele, meus irmãos, por bens materiais. A Bíblia vem dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo diz que as aves são, aleluia, glória a Deus, a raposa tem seus covis, as aves do céu têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Vemos, meus irmãos, nosso Deus, ele é um Deus simples. O compromisso dele conosco é de dar a salvação das nossas almas. Aquelas pessoas chegaram até ele, meus irmãos, querendo materiais. A Bíblia Sagrada vem dizer, meus irmãos, que o nosso Deus tinha um compromisso tamanho com eles, que ele veio fazer tantos milagres para a glória dos nomes do nosso Senhor, não para a glória do material do homem, aleluia. Nosso Deus, meus irmãos, é um Deus que está conosco. Nosso Deus é um Deus que está cuidando de nós, dos bens materiais. Nós vemos a palavra do Senhor dizer em Mateus capítulo 7, versículo 7, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater, abrir-se-vos-á, porque aquele que bate se abre, aquele que pede recebe, aleluia. Se você tem algo a receber do Senhor, pode glorificar a Ele, aleluia. Pode exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Santo é o nome do nosso Deus, porque o nosso Deus é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus é um Deus misericordioso, meus irmãos. Muitos têm chegado ao nosso Deus através de apenas do material, mas nós vemos nosso Senhor Jesus, meus irmãos, Ele com um propósito muito maior sobre nossas vidas. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós deixamos nos levar pela correria do dia a dia, nós esquecemos aquilo que o Senhor nos colocou e nossa responsabilidade de buscar a Ele em primeiro lugar. E nós, meus irmãos, nós endurecemos nosso coração porque nós voltamos apenas para os bens materiais, esquecendo aquilo que o nosso Deus nos deixou. Aleluia, glórias a Deus. Temos que voltar nosso coração para a presença do nosso Deus. Temos que voltar, meus irmãos, ao primeiro amor. Temos que buscar a presença de Deus a cada dia. Muitos, meus irmãos, têm deixado, meus irmãos, o coração endurecer, afastando do Evangelho. Nós temos, meus irmãos, tantas pessoas que começaram a caminhar conosco e hoje, meus irmãos, eles estão parados, estão batidos na fé, porque eles endureceram o coração, meus irmãos, para o nosso Deus, porque eles deixaram o amor do mundo ser maior que o amor ao nosso Deus. Eles deixaram, meus irmãos, o amor esfriar. Mas é algo que nós temos que incendiar em nossos corações todos os dias, que é a palavra do Senhor, buscar a Ele em primeiro lugar, buscar o nosso Senhor enquanto nós podemos achar. Aleluia, se você crê, exalta o seu palmas, glória a Deus. Santo é o nome de Deus. Nosso Deus é tremendo, meus irmãos. Nosso Deus é um Deus fiel. Você pode ver, aleluia, glórias a Deus. Em 1 Pedro a palavra vem dizer, aleluia, santo é o nome do Senhor, que não foi com prata nem com ouro, aleluia, que nós que estamos aqui hoje, não foi com prata nem com ouro, com coisa corruptível, vamos resgatar da nossa vã maneira de viver, mas sim pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E nós vemos, meus irmãos, tamanho sangue ser tão precioso, que lá no Evangelho de João, quando vem falar do crucificamento de Cristo, a Bíblia vem dizer, meus irmãos, que como soldado romano, ele enfia a lança no peito de Cristo. A Bíblia fala que começa a sair sangue, e logo após começa a sair água, porque nosso Senhor pagou, meus irmãos, até com a última gota de sangue. E nós vemos, muitas vezes as pessoas, elas estão em depressão. Por que elas estão, meus irmãos, tristes? Por que elas estão nessas dificuldades? Por que elas não olham para o nosso Deus? Aleluia, santo é o nome do nosso Senhor. Hoje é um culto de missões, onde nós vemos a responsabilidade de levar o Evangelho de Cristo. Nós vemos, meus irmãos, as pessoas cada dia mais afundando no pecado, e nós sendo conhecedores da verdade, infelizmente, muitas vezes acomodamos uma situação que não levamos a palavra do Senhor até elas. E nosso Deus, meus irmãos, está de olho em nós, porque nós somos representantes do Senhor aqui na terra. Santo é o nome do nosso Deus. Somos, meus irmãos, aqueles responsáveis por levar o Evangelho de Cristo. Somos responsáveis por levar a palavra do nosso Deus. Nós vemos, meus irmãos, a cada dia que passa, as pessoas mais se afastando de Cristo. A Bíblia fala multiplicar a iniquidade, a mão de muita espiaria. E nós vemos, meus irmãos, cada dia que passa, mais as pessoas perdendo a vigilância com as palavras de Deus. Nós vemos as pessoas, meus irmãos, criando um amor. Meus irmãos, nós podemos observar aqui no culto de orações, infelizmente, a gente chega ao ponto de ver cada dia menos pessoas na igreja. Mas quando nós temos, meus irmãos, no dia a dia, no culto de bênçãos, muitas vezes as pessoas vêm com mais sinceridade, elas não olham obstáculos. Mas é hora de nós priorizar a palavra de Deus em nossas vidas. É hora, em momento, nós vamos colocar o Senhor como prioridade, buscar o Senhor quando nós podemos achar, porque a palavra de Deus fala que Ele está vindo, meus irmãos, e está muito perto de acontecer, aleluia. Santo é o nome do nosso Deus. Meus irmãos, muitos estão nessa caminhada juntamente conosco. Muitos, meus irmãos, eles estão olhando para as lutas, para os problemas, eles não entendem que é o trabalhar de Deus. Nós vemos, meus irmãos, o nosso Deus falar com o homem através do profeta Jeremias, que somos apenas barro na mão do oleiro. Nós vemos, meus irmãos, nosso Deus falar com o homem que nós somos moldados por Ele, porque muitas vezes, meus irmãos, quando o vaso ele está pronto, é necessário
necessário tirar uma pedra, mas para isso é preciso novamente quebrar o vaso. E muitas vezes nós estamos nesse processo de receber algo de Deus, e Deus a cada dia, a cada momento, Ele vem nos quebrantar, a cada dia mais Ele permite alguma dificuldade, mas essa dificuldade não é para bater nossa fé, meus irmãos, mas sim para nós olhar para o autor e consumador, que é Jesus Cristo, é para nós olhar para o nosso Salvador e Redentor, meus irmãos, é para nós adorar o nosso Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, meus irmãos. Se você vê, meus irmãos, no início da sua caminhada, quando você começou, você tinha um trabalhar de Deus na sua vida, meio a tantas provas, tantas feridas, tantas dificuldades que você passou, essa jornada de anos, meus irmãos, Deus tem cuidado de você, senão você não estaria aqui hoje. Muitos, meus irmãos, não têm força para ficar 6 meses na igreja, mas você tem que ir, já tem meses, já tem anos, já tem décadas, e você está na presença do nosso Deus. Isso é um sinal do amor de Deus na sua vida, isso é um sinal da presença de Deus, isso é um sinal do cuidado de Deus com você, aleluia. Santo é o nome do nosso Deus. E nós vemos, meus irmãos, aquela palavra no livro de Apocalipse, capítulo 3, dizer: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Infelizmente, meus irmãos, no nosso meio, muitos têm batido a sua fé. Muitos têm batido a sua fé, meus irmãos, muitas vezes não é por problemas, mas infelizmente por convívio, até mesmo no meio religioso, no meio de irmandade. Muitos, meus irmãos, têm esfriado a sua fé porque têm olhado para a direita e para a esquerda, mas não têm olhado para o nosso Cristo. Quando, meus irmãos, nós voltarmos nossa mente, voltarmos para o nosso Senhor, não iremos, irmãos, fazer igual Pedro, porque Pedro, quando estava olhando para Cristo, meus irmãos, ele continuou perseverando naquela caminhada sobre o mar, mas quando ele olhou para o prazo, olhou para os problemas, para a tempestade, ele começou a afundar. E nós, meus irmãos, nós vigiarmos e não começarmos a olhar para Cristo, a nossa tendência é fazer o mesmo. A tendência nossa, meus irmãos, é perecer. Mas quando nós voltamos nossa mente, nós olhar para o Salvador, nós podemos ter certeza que o nosso Redentor, Ele vive, Ele está de olho, meus irmãos, Ele está perto de entregar a nossa bênção, a nossa vitória. Se você quer exaltar o Senhor com palmas e glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do nosso Deus. Bendito é o nosso Salvador. Meus irmãos, nessa caminhada, aleluia, glórias a Deus, nós podemos ver que a dificuldade, ela bate na vida do cristão, aleluia, santo é o nome do nosso Senhor. Nesse culto de missões, meus irmãos, quando nós estamos aqui adorando a Deus, levantando em oração e clamor para que Deus possa visitar aquelas pessoas no Amazonas, nós podemos ver, meus irmãos, enquanto nós estamos aqui em clamor, muitos estão ali em situação visitando ribeirinhos, muitos estão entrando no meio do mato, meus irmãos, andando conosco para levar o Evangelho. A nossa luta, muitas vezes, meus irmãos, era pequena em vista de alguns dos outros que estão vivendo essa humanidade. Enquanto nós reclamamos de uma dor de cabeça, tem alguém que está passando por câncer. Enquanto nós reclamamos, meus irmãos, de um problema, nossos irmãos, nós vemos o outro passando muito pior. E nós muitas vezes mais reclamamos das pequenas dificuldades, pequenos problemas que encontramos no dia a dia. Porque, infelizmente, meus irmãos, nossa mente, nossa fé muitas vezes se torna pequena. Porque quando nós, meus irmãos, nós conseguimos um dia chegar ao ponto de nós olharmos apenas para o nosso Deus, todos os problemas, todas as lutas, todas as dificuldades, a gente irá ver que é apenas um degrau para chegar até o céu, a gente irá ver que é apenas um trabalhar de Deus para nos aprimorar, para viver uma vida santa na presença dEle. Aleluia, glórias a Deus. Porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. A Bíblia fala, meus irmãos, no livro de Romanos, para não conformar com esse mundo, para nos transformar em nossa renovação, nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, e qual que é a boa e perfeita e agradável de Deus para nós. A boa e perfeita e agradável vontade de Deus, meus irmãos, é estarmos junto com Ele. Independente da luta, do problema, das circunstâncias, meus irmãos, é estar de joelho dobrado clamando ao nosso Deus, é estar buscando ao Senhor, meus irmãos, é estar adorando Ele em muitas lutas e dificuldades. Aleluia, glória ao nosso Senhor. Isso, meus irmãos, muitos não entendem. Muitos não entendem isso. Eu fico observando, meus irmãos, quando muitas vezes nós vamos fazer um evangelismo nas ruas, muitos meus irmãos sentem vergonha do Evangelho de Cristo. Quando começamos, meus irmãos, eram muitos que iam. Hoje, infelizmente, muitas vezes estamos em 4, em 5, mas estamos ali glorificando a Deus. Porque, meus irmãos, muitos meus irmãos têm deixado a prazeres tomarem conta da sua fé. Muitos meus irmãos, infelizmente, têm deixado o bem material ser corroer por aquilo. Meus irmãos, mas